Vamos usar aqui o exemplo, essa função aqui, tá certo? Onde temos f de x, que é igual a menos x ao quadrado mais 6x. Menos x ao quadrado mais 6x. Certo? Olha só. Olhando para cá, para essa função. A gente precisa fazer algumas... Do que a gente aprendeu, é bem interessante a gente fazer uma listazinha, né? Porque para a gente montar o nosso gráfico, a gente precisa de algumas definições. Acho que vocês já perceberam isso. Primeira coisa, que eu vou já ter de cara quando eu olhar a minha função, tá? É o quê? É se ela é positiva ou negativa. Aí vocês me perguntam, e como é que eu vou saber, professor? Pronto, se o primeiro membro, que é o A, for negativo, tá? Então eu já sei que a nossa parábola vai se comportar como? Com a concavidade para baixo, tá certo? Se é negativo, vai ficar com a concavidade para baixo. Tudo bem? Se fosse positivo, professor, aí vai ficar com a concavidade para cima, tá? Então, essa daí é uma dicasinha que a gente já tem que se ligar, tá bom? Nesse ponto, ok? Então, daqui a gente já sabe mais ou menos o comportamento, já sabe esse comportamento dela, tá bom? Tá, professor, e o valor máximo dessa função? Justamente por isso, olha, por que é o valor máximo? Né? Então, é o máximo, porque é o máximo que a nossa parábola vai conseguir chegar, tá? Por isso que ela está para cima, tá? Quando a concavidade é voltada para baixo, a gente está falando do valor mínimo, porque é o mínimo que ela pode alcançar na parábola, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver como é que funciona, tá bom? Então, primeiro, vamos ver como é que funciona o comportamento dela, que a gente já aprendeu como é que faz isso daqui, né? Para a gente descobrir, tá certo? Então, vamos lá. Nós vamos utilizando aquelas normas, aquelas regrazinhas, né? Para a gente descobrir quem é, aonde, né? Toca no eixo X, aonde toca no eixo Y, né? Tudo isso a gente já sabe como é que fazer, como é que faz, não sabe? Então a gente vai recapitulando aqui, ó, para a gente montar o nosso gráfico, tá certo? Então vamos fazer fazendo 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 x, aliás, y, igual a zero. O que é que nós temos? Então, nós temos o quê? Que menos x ao quadrado mais 6x é igual a zero. Ok? Vocês já sabem que a gente tem uma equação de segundo grau incompleta, né? Está faltando um membro aqui que é quem? O c. Ok? Então, nós temos isso daqui. Aqui, professor, eu posso muito bem fazer utilizando o delta, não posso? Pode. Claro que pode, né? A gente consegue justamente com essa formulazinha. Então a gente já sabe. Qual é a formulazinha do delta? Delta é igual b ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Não é assim? Então lembrem-se disso. Aí vamos lá, delta é igual. Quem é o b ao quadrado? Né? B ao quadrado. Quem é o B, aliás, né? O B é 6, não é isso? Lembrem-se, o B sempre vai acompanhar o x, tá bom? Então, 6 ao quadrado menos 4, que multiplica A. Quem é A? O A sempre vai acompanhar o x ao quadrado, tá bom? Acompanhando o x ao quadrado aqui. Ah, professor, tem um sinal de menos. Isso, é o sinal de menos e o 1, tá? O 1 está acompanhando aqui. Mesmo que a gente não veja, subentende-se, tá bom? E o C? Ah, professor, não tem o C aqui. Se não tem C, é zero. Tá bom? Sempre assim. Então, delta é igual a 6 ao quadrado. 6 vezes 6,
Exatamente, 36. 36 menos. Multiplicando tudo isso, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 0, 0. Então, o delta é quanto, pessoal? 36. Se o delta é 36, o delta é maior que 0, isso significa o quê? Que nós temos dois valores para x, ou seja, a nossa parábola vai tocar duas vezes no eixo x, tá bom? No eixo das abscissas, tá certo? Então, vocês já ficam aí ligados que isso que vai acontecer. Pronto. Então, eu preciso saber agora o valor de x, não é verdade? Então, a gente vai encontrar agora esse danado desses valores de x. Como é que eu faço? A gente já sabe também como é que usa a fórmula, né? Eu queria economizar o máximo que eu pudesse aqui o quadro, mas acho que vai ser difícil. Eu vou tentar colocar aqui embaixo. X é igual. A fórmula todo mundo lembra? Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 que multiplicar. Tudo bem? Então, isso você já tem. O menos aqui da fórmula. Quanto que é o b? É 6. Mais ou menos. Delta, quanto que é? 36. Raiz de 36. Dividido por 2, que multiplicar. Quem é A? Menos 1, professor. Isso, menos 1. Ok? Então, resolvendo isso, nós temos o quê? Menos 6, que é mais ou menos raiz quadrada de 36, é 6. 2 vezes 1 dá 2, mais com menos dá menos. Então, nós temos isso daqui. Então, vamos fazer x1 e x2. X', x2', como vocês preferirem. 6 menos 6. Aí eu vou fazer primeiro com um sinalzinho de mais, tá bom? Mais 6 dividido por 2. Ok? Sinais diferentes, subtrai 6 menos 6 dá 0, dividido por 2 dá 0. Né? Isso é igual. Aí menos 6 dividido por 2. Sinais iguais, somam. 6 mais 6, 12. 12 dividido por 2 dá 6. Então você percebe que nós encontramos aí os dois onde estrategicamente a nossa parábola vai tocar, que é no ponto 0 e no ponto 6 de x. Tudo bem? Então guarda esses valores aí que a gente vai precisar. Ok? Então, beleza. Até agora, o que eu estou fazendo até agora? Sabendo como é que se comporta a nossa parábola. Tá, professor, mas eu quero saber o quê? O valor máximo da minha função. Tudo bem. Então vamos lá descobrir agora o que é esse valor máximo da função. Que é justamente aquele vértice lá que a gente aprendeu. O vértice da nossa parábola. Lá onde ela faz a volta. Tá? Lá no ponto máximo que ela pode chegar. Tá certo? É como se eu jogasse aqui. Quando a gente vai joga uma pedra, por exemplo. A gente joga uma pedra, aí ela sai aqui, né? Mas em um determinado ponto, acaba a força. E o que é que acontece com ela? A ideia dela é voltar ao solo. Então, é esse ponto máximo aqui que a gente vai calcular. O ponto máximo que ela pode chegar, acabou a força, e voltar para o centro. Para o solo, perdão. Para o solo. É isso que a gente que a gente vai poder calcular. Tá certo? É o mesmo caso de um chute, por exemplo. O jogador de futebol, né? Vai dar um chute na bola. Aí a bola vai, como você pode perceber, ela vai fazer uma forma de uma parábola, né? Aí qual é o valor máximo que essa bola pode atingir? Tem como a gente calcular, professor? Tem. É por isso que a gente estuda isso daqui, tá? Para poder a gente descobrir essas coisinhas que são muito interessantes para nós. Então, é isso. Já tenho que no eixo X, a parábola vai tocar no eixo 0 e no 6. Ah, professor, mas eu quero saber o valor máximo. Beleza, então vamos para o valor máximo. Tá? Eu vou colocar aqui a fórmula do valor máximo para a gente lembrar. Lembra que o vértice é quem? Né? Aí a gente vai para aquelas fórmulas lá. O vértice é um valor de x e um valor de y, tudo bem? E como é que eu faço para calcular esses valores? Não é? É isso que a gente precisa.
Aí a gente vai lembrar daquelas formulazinhas, tá bom? Que é o menos B sobre 2A e o menos delta sobre 4 vezes A. Tudo bem? Então, essas são as duas fórmulas que a gente precisa para localizar o nosso ponto máximo, tá bom? O ponto máximo da nossa questão, tá? Então, vamos lá. Vocês já guardaram isso daqui? Então, guarde o ponto 0 e o ponto 6, tá? Que eu vou apagar porque não vai dar para a gente fazer tudo. Tudo bem? Vou apagar aqui, isso aqui de baixo. Então, respondendo aqui, né? Fazendo isso, nós temos que x' é igual a 0 e x duas linhas é igual a 6, tá? Como resposta. Vamos guardar aqui, tá bom? Então, agora vamos para cá. Encontrar o nosso vértice da parábola, tá? Então, primeiro eu vou procurar aqui o x vértice, tá bom? O x do vértice. Eu vou utilizar essa fórmulazinha, menos b sobre 2 que multiplica a. Ok? Então, nós temos isso. Duas fórmulazinhas. Quem é o b, pessoal? O b é o 6, tá? Então, vamos lá. O b é o 6. Menos 6 que multiplica 2 vezes a. Quem é a? É o que acompanha o x ao quadrado, que é o menos 1. Tá bom? Bota entre parênteses aqui, ó. Então, menos 6 é igual. 2 vezes 1, 2. Mais ou menos dá menos. Então, ficou menos 6 dividido por menos 2. Menos dividido por menos dá mais. 6 dividido por 2, 3. Ou seja, o x do vértice nosso vai ser o 3. Tá? Guarde ele aí. Agora o y vértice, que é essa formulazinha bem aqui, ó. Menos delta é igual a 4 que multiplicar menos. Quem é delta? Aí vocês lembram aqui do cálculo que eu fiz aqui? O delta era 36, né? Então vamos lá. 36 dividido por 4 que multiplica a. Quem é a, professor? Menos 1. Tá bom? Isso daqui é igual menos 36 dividido 4 vezes 1, 4. Mais com menos, dá menos. Joguinho de sinal, menos dividido por menos, dá mais. 36 dividido por 4, 9. Positivo. Então, olha só, nós já temos aí o ponto definido, o ponto máximo. Um que vem de x, né, o valor máximo, e outro que vem de y. Então, a gente vai descobrir isso, a gente vai agora montar o gráfico, tudo bem? Mas antes disso, vocês lembram que nós já temos os valores de x, né? Onde toca a parábola, né? 0 e 6. Professor, agora eu quero saber onde é que toca no eixo y. Como é que faz? Então, para a gente descobrir isso, a gente tem que fazer x igual a 0. Tudo bem? Fazendo x igual a 0. Para eu saber o que, professor? Para eu saber onde a parábola vai tocar no eixo y. Tá bom? Fazendo x igual a 0, daqui a forma, ó. Então, nós temos que f de x é igual a menos 0 ao quadrado mais 6 vezes 0. Então, a gente sabe que tudo isso aqui vai dar 0, né? Então, o nosso y é igual a 0, tá? Lembrem-se que f de x é uma função que depende de x. E essa função é quem? É y. Tudo bem? Então, y vai ser no ponto 0. Com essas informações, tá? Eu vou botar bem aqui para a gente não esquecer. Tá? O x' é igual a 0 e o x duas linhas igual a 6. E vou apagar para fazer o gráfico desse lado. Tá bom? Estão acompanhando direitinho? Alguma pergunta, pessoal? Por favor, fique à vontade. Luiz André, Clara, Ruth, Luciana. Então, vamos lá. O gráfico, como é que vai se comportar o nosso gráfico? Vamos lá. Eu vou montar aqui para a gente.
Q. Prontinho. Temos aqui. Eu vejo que a dificuldade de vocês é essa, montar o gráfico, né? Mas a gente precisa entender. O gráfico a gente precisa de um eixo Y, que é na vertical, e um eixo X, que é na horizontal, as abscissas e as ordenadas, ok? E a origem, onde tudo começa, é o ponto zero, tá? Bem aqui no meio, zero. Então, para a direita são os números positivos, para a esquerda os números negativos, tá bom? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, infinito. Eu vou colocar aquilo que a gente vai precisar utilizar, tá? Os números que a gente precisa utilizar. Do mesmo no eixo Y, para cima de zero, os números positivos, abaixo, os números negativos, tá bom? Então, fiquem ligados também nisso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu já sei que no eixo X, a minha parábola toca 2 pontos, que é no 0 e no 6. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui o 0 já coloquei aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Aqui é o 1, aqui é o 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu já sei que ela toca no ponto 0 e no 6. Então, tá aqui. Já coloquei. Vai passar bem aqui. Ok? Já sei também que no Y, vai tocar no eixo 0. No ponto 0, né? No ponto 0 de Y. Onde é o ponto 0 de Y? Então, aqui, ó. Coincidiu, né? Que o mesmo ponto que toca X é o ponto que toca no Y, tá certo? A única vez que eles se encontram, né? Então, a gente já sabe que vai ser nesse ponto. Agora eu preciso saber qual é o valor máximo dessa parábola. Até onde essa parábola pode chegar? Vocês compreendem? Até onde eu posso chegar com ela? E é isso que a gente vai saber agora. E a gente sabe, ó, o x-vértice, ela sai do 3. Tudo bem? Ó, o x-vértice sai do 3. Vou mudar aqui o pincel. Sai aqui do 3. E vai até aonde? Até o y no 9. Então, vamos lá. Vai até no 9. Deixa eu dividir aqui para a gente ficar... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Bem cá. Ou seja, a nossa parábola vem aqui, ó. Passa no eixo 0, chega no ponto 9 e cai de novo. Ok? Então, quem é o ponto máximo, professor? O máximo é o 9. Ok? Ou seja, o ponto máximo que ela pode chegar foi no 9. Tudo bem? Então, o ponto máximo, nesse caso, vai ser sempre quem? O y-vértice. Esse vai ser o nosso ponto máximo. Então, você já sabe que, quando procurar o ponto máximo de uma parábola, a gente vai precisar fazer essa formulazinha. Menos delta sobre dividido por 4 vezes A. Tá bom? Por quê? Porque o ponto máximo vai ser essa daqui. Ah, professor, e esse x-vértice aqui? Isso daqui a gente não vai precisar. A gente vai precisar dele? Vai, claro, né, para montar o nosso gráfico. Mas ele não é o ponto máximo, né? O ponto máximo é até onde eu posso chegar, que é aqui, ó, no 9, né? Então, esse daqui, né, é um ponto que liga 3 de x, o 3 de x ao 9 de y, tá certo? Então, nós temos se V é o vértice da parábola, né, que a gente pode representar graficamente, essa função, né? Então, isso daqui, ó, é o ponto máximo, tá? Esse V a gente pode chamar de ponto máximo, tudo bem? Então, qual é a ordenada do ponto máximo? É aqui, ó. A ordenada do ponto máximo é o y, tá? Que é o valor máximo dela,
que é dada por qual? Por menos delta sobre 4 vezes A. Tudo bem? Então, é isso que vai acontecer. Tá? É isso que vai acontecer dessa maneira. Tudo bem? Então, professor, e o mínimo? O valor mínimo? O valor mínimo, a gente já sabe que a parábola vai se comportar diferente, né? Então, vamos ver lá como é que funciona a nossa parábola, né? Com o valor mínimo, tá bom? Vocês têm alguma dúvida, pessoal, por favor? Perguntem. Vocês entenderam a construção aqui do nosso gráfico? Então, vamos lá. Eu vou fazer um bem parecido, tá? Com o valor mínimo, tá bom? Para a gente não perder muito tempo. Já que vocês não querem falar. Olha só. Vocês lembram que a nossa função tinha um sinalzinho de menos, né? Agora eu vou tirar esse sinalzinho de menos. Por que, professor, você vai tirar esse sinalzinho de menos? Porque a gente sabe que, né, que com o sinalzinho de menos, com a função negativa, a concavidade é virada para cima, ok? Quando é positivo, a concavidade é virada para baixo. Tudo bem? Então, lembrem-se disso. Agora está positivo, então ela vai se comportar de outra forma, né? Com concavidade para cima. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho agora essa função. X ao quadrado menos 6x. Certo? Então, eu vou trabalhar da mesma maneira que a gente trabalhou a outra função. Tá certo? Professor, o que é que vai mudar aqui? Isso vai dar a posição do gráfico. Mas o cálculo que a gente fez é similar a essa, tá bom? Então, você que já tem os cálculos aí, então não precisa se preocupar. Então, vamos lá. Ok? Então, nós temos aqui o eixo Y, certo? E nós temos aqui o eixo X, tá bom? E o ponto zero, né, onde tudo inicia, ok? Vocês perceberam que eu já fiz o gráfico já de uma maneira mais se baseando, porque a gente já percebeu que ele faz a volta assim, né? Virado para baixo, porque é positivo. Então, por isso que nós determinamos desta forma, tá certo? Então, aqui, ele vai tocar nos mesmos pontos, tá bom? De x, que a gente já fez o cálculo, tá certo? A gente não fez o cálculo na aula passada, aliás, no exemplo passado. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Então, a gente já sabe que vai tocar no ponto 6 e 0. Não é assim? No eixo X, que a gente já viu. Pronto. E no Y também no 0. Então, o nosso vértice, lembra que era o 9 positivo, né? Agora vai ser o 9 negativo. Menos 9, tá? Então, vai ser o 3 de x com 9 menos 9 de y. Tudo bem? Então, isso daqui, ó, o nosso gráfico vai se comportar assim, ó. Tá? Você percebe que ele mudou só a orientação, né? Porque ele é positivo. Então, nós temos aí. Então, aqui, eu chamo de valor mínimo, tá bom? Só por isso que eu chamo de valor mínimo. O nosso V aqui, que é o vértice, é o nosso valor mínimo que essa função pode chegar, tá? Então, sempre, o vértice, que é calculado dessa forma, né? Menos b sobre 2a, e menos delta sobre 4 vezes a, que são os valores de x e o de y, tá? Vão ser os valores, o ponto
máximo ou o ponto mínimo da minha função, tá bom? Então, isso daqui, agora sim, esse aqui é o ponto mínimo, né? É o ponto mínimo. Aquele lá que nós fizemos é o ponto máximo que ela pode chegar. E aqui é o ponto mínimo, tá bem? Então, só exemplificando esses dois problemazinhos aí para vocês, tá certo? E assim, para a gente entender um pouquinho melhor, né? A gente vai fazer um exemplo, tá? O exemplo, inclusive, que está no livro de vocês, aí na página 187, tá bem? Vou interromper aqui a gravação para não ficar muito extenso. E fica melhor de vocês